Ele entrou na sala de reuniões e encontrou os sócios assinando papéis às escondidas, documentos espalhados pela mesa, risos nervosos quando perceberam sua presença. É só uma reorganização, mentiram, enquanto escondiam contratos nas pastas. O sobrinho tinha avisado: Tio, eles vão roubar sua empresa. Mas ele não acreditou até ver com os próprios olhos. O que esse CEO descobriu naqueles documentos e o que ele fez depois mudaria tudo para sempre. Alberto Ferreira Campos estacionou o carro no subsolo do edifício comercial, sentindo o peso dos seus 62 anos em cada articulação cansada. A viagem para Brasília havia sido cancelada em cima da hora. O ministro precisara remarcar a reunião. E agora, numa sexta-feira de tarde cinzenta e chuvosa, ele se via retornando ao escritório quando deveria estar voando sobre o Planalto Central. Subiu até o 10º andar no elevador espelhado, observando seu próprio reflexo. Cabelos grisalhos, penteados com cuidado, terno azul marinho impecável, mas olhos que revelavam o cansaço de 3 décadas e meia construindo um império do zero. A Campos em Associados ocupava todo o andar, com vista panorâmica para a região central de Belo Horizonte. Paredes de vidro, móveis de design italiano, piso de mármore que ecoava a cada passo. Aquele lugar era mais que um escritório. Era o testemunho físico de 15 anos, trabalhando como consultor júnior em empresas de terceiros, aguentando humilhações, aprendendo o ofício enquanto sonhava com o dia em que teria o próprio nome na fachada. 34 anos atrás, finalmente conseguira. Uma sala alugada, um telefone e uma determinação que parecia poder mover montanhas. Atravessou o corredor silencioso. A maioria dos funcionários já tinha ido embora, aproveitando a sexta-feira tranquila. Luzes apagadas nos boxes, telas de computador em modo de espera, aquele silêncio característico de fim de expediente. Foi quando ouviu vozes abafadas vindo da sala de reuniões executivas. Franziu o senho. Quem estaria reunido àquela hora sem seu conhecimento? Girou a maçaneta devagar e empurrou a porta. A cena que encontrou ficaria gravada em sua retina para sempre. Marcelo Tavares, Ricardo Sampaio e Daniela Costa Ferreira, seus 3 sócios, as 3 pessoas em quem mais confiava no mundo corporativo e pessoal, debruçados sobre a enorme mesa de mogno, cercados por pilhas de documentos, pastas abertas, canetas em punho. Eles congelaram simultaneamente quando o viram, como crianças pegas roubando doces da despensa. O sangue de Alberto gelou. Havia algo profundamente errado naqueles olhares. Marcelo, normalmente expansivo e comunicativo, arregalou os olhos com expressão de pânico mal disfarçado. Ricardo, sempre calculista e frio, piscou rápido demais, a testa subitamente coberta de pequenas gotas de suor. E Daniela, sua querida Daniela, a sobrinha que ele criara como filha, desviou o olhar com uma culpa tão evidente que Alberto sentiu o peito apertar. Alberto! Marcelo se levantou num salto, derramando café sobre alguns papéis. Que surpresa! Pensei que você estaria em Brasília. A reunião foi remarcada. Alberto permaneceu parado na porta, observando cada micromovimento deles. O que vocês estão fazendo? Os 3 trocaram olhares rápidos, aquele tipo de comunicação silenciosa que pessoas tramando algo desenvolvem. Daniela começou a empurrar discretamente alguns documentos para dentro de uma pasta de couro azul, os dedos trêmulos. Ricardo ajeitou a gravata, um tique nervoso que Alberto conhecia bem. Nada demais, Ricardo respondeu com uma voz que tentava soar casual, mas saiu aguda demais. Só revisando alguns contratos de rotina. Reorganização interna simples. Marcelo complementou apressadamente, forçando um sorriso que não alcançou os olhos. Coisas chatas de escritório. Não queríamos incomodar você com isso. Silêncio pesado encheu a sala. Alberto sentiu cada músculo do corpo tensionar. Revisando contratos, reorganização interna, numa sexta à tarde, escondidos com aquela expressão de quem acabara de ser pego em flagrante.
A voz do sobrinho ecoou em sua mente como um trovão distante finalmente alcançando-o. Rafael. 3 semanas atrás, durante o almoço de domingo na casa dele, o rapaz de apenas 28 anos que trabalhava como assistente jurídico na empresa havia puxado Alberto para um canto e sussurrado com urgência: "Tio, presta atenção. Tem movimentações estranhas acontecendo, transferências que não batem, reuniões que você não é chamado, documentos que somem e reaparecem. Eles vão tentar alguma coisa. Vão tentar roubar sua empresa." Alberto havia explodido, ali mesmo, na sala de jantar, na frente de toda a família reunida. Dissera que Rafael estava vendo conspiração, onde havia apenas trabalho em equipe, que estava criando intriga desnecessária, que ele, Alberto, confiava naquelas pessoas com a própria vida. Daniela era praticamente sua filha. Marcelo e Ricardo eram como irmãos, como Rafael ousava plantar sementes de discórdia. O rapaz baixara a cabeça, magoado, e não tocara mais no assunto. Mas agora, observando seus sócios tentando esconder documentos como adolescentes escondendo cigarros, Alberto sentiu as mãos tremerem. Deu 3 passos lentos em direção à mesa. O som de seus sapatos italianos contra o mármore ecoou como batidas de um tambor de guerra. "Quero ver esses documentos." A voz saiu firme, mas seu coração batia tão forte que tinha certeza de que eles podiam ouvi-lo. "Alberto, não é nada importante", Daniela disse rapidamente, segurando a pasta azul contra o peito como se protegesse um bebê. "Pode esperar até segunda-feira. Você deve estar cansado da viagem. Vai para casa descansar." "Eu disse que quero ver." Ricardo se interpôs entre Alberto e a mesa, cruzando os braços. Algo mudou em sua postura. A cordialidade forçada deu lugar a uma frieza que Alberto nunca vira antes no sócio. "São apenas minutas, Alberto. Assuntos chatos de advogado. Nada finalizado. Realmente pode esperar." Mas Alberto não ia esperar. Não quando cada instinto desenvolvido em 3 décadas de negócios gritava que algo estava terrivelmente errado. Não quando se lembrava da expressão angustiada de Rafael. Não quando via Daniela tremendo enquanto segurava aquela pasta como se sua vida dependesse disso. Estendeu a mão. "Daniela, me dá essa pasta." Ela olhou para Marcelo, depois para Ricardo, olhos suplicantes pedindo socorro. Marcelo deu de ombros, derrotado. Ricardo cerrou os maxilares, mas recuou um passo. Com dedos trêmulos, Daniela entregou a pasta azul para o tio. Alberto abriu, e o chão desabou sob seus pés. A primeira coisa que viu foi um contrato de transferência acionária. Folheou rapidamente, o coração disparado, as mãos cada vez mais trêmulas. Documentos de venda de suas cotas. Suas. Para um fundo de investimento chamado Horizon Capital. Procurações que continham sua assinatura, mas que ele jamais assinara. E então, destacado por um clipe de prata no meio da pilha, um laudo médico timbrado. "Laudo médico psiquiátrico", dizia o cabeçalho. Alberto leu, e a cada linha sentiu pedaços de sua alma se despedaçando. Paciente Alberto Ferreira Campos, 62 anos, apresenta quadro avançado de demência senil com comprometimento cognitivo grave, incapaz de gerir negócios ou tomar decisões financeiras. Recomenda-se afastamento imediato de atividades laborais e designação de tutor legal. Assinado Dr. Vinícius Moreira, CRM 48392, 2 meses atrás. Justamente o período em que ele fizera exames de rotina para uma cirurgia no joelho. Demência, incapaz, afastamento. As palavras dançavam na página, borradas pelas lágrimas que começavam a embaçar sua visão. Alberto piscou furiosamente, recusando-se a chorar ali, na frente deles. Continuou folheando. E-mails, impressões de conversas por WhatsApp. Trocas entre os 3 sócios, planejando em detalhes como afastar o velho definitivamente. Discussões sobre como dividir os 47% de ações que Alberto possuía,
Ações da empresa que ele fundara do zero, que construíra tijolo por tijolo, cliente por cliente, ao longo de 34 anos, suando sangue. Uma mensagem de Marcelo para Ricardo. Com o laudo temos amparo legal. Declaramos ele incapaz, assumimos o controle, vendemos para o fundo e embolsamos 23 milhões. Dividido por 3, quase 8 milhões cada. O velho vai gritar, mas não vai poder fazer nada. Resposta de Ricardo. E a Daniela tem certeza que ele vai assinar tudo sem desconfiar? Marcelo. Ela conhece ele melhor que ninguém. Vai chorar, fazer drama de sobrinha amorosa e ele assina qualquer coisa. Sempre assinou. Alberto teve que se apoiar na mesa. As pernas fraquejaram. A sala girou. Marcelo. O rapaz que ele conhecera havia 17 anos, recém-formado, desempregado, batendo de porta procurando uma oportunidade que ninguém dava. Alberto apostara nele. Era a chance que o mercado negava. 2 anos depois, fizera dele sócio júnior. 5 anos depois, sócio pleno. Pagara MBA no exterior. Apresentara aos melhores clientes. Tratara como o irmão mais novo. Ricardo, que chegara a Campos em Associados 10 anos atrás à beira da falência pessoal, prestes a perder a casa, o carro, a dignidade. Estava processado por dívidas, sem conseguir crédito em lugar nenhum. Alberto o trouxera para a sociedade e usara recursos próprios para quitar os débitos dele, quase 200 mil reais. Ricardo jurara na época com lágrimas nos olhos que passaria o resto da vida sendo grato. E Daniela? Alberto olhou para a sobrinha e sentiu uma dor tão profunda que precisou colocar a mão no peito. Daniela, filha da irmã mais nova que morrera de câncer quando a menina tinha apenas 12 anos. Alberto a acolhera, criara, educara, pagara escola particular, intercâmbio, faculdade de Direito na PUC, mestrado em Portugal. Quando ela se formou, criara uma vaga especialmente para ela na empresa. Quando ela casou, deram um apartamento de presente. Quando ela se divorciou 2 anos depois, ofereceram o ombro, o apartamento extra, o apoio incondicional. Fizera dela sócia aos 32 anos, a pessoa mais jovem a alcançar aquela posição na Campos em Associados. E ela retribuíra conspirando para roubá-lo. Tio, a voz de Daniela era um sussurro quebrado. Alberto ergueu os olhos dos documentos. Ela chorava agora, mas ele não sabia se aquelas lágrimas eram reais ou apenas parte do drama de sobrinha amorosa que eles haviam planejado usar contra ele. Não, ele disse, a voz saindo rouca. Você perdeu o direito de me chamar assim. Marcelo deu um passo à frente, as mãos levantadas em gesto apaziguador. Alberto, a gente pode explicar. Explicar? A voz de Alberto explodiu, preenchendo a sala inteira. Décadas de controle emocional se despedaçaram. Explicar como planejaram me declarar louco, como forjaram um laudo médico, como iam vender minhas costas, vão me explicar o que exatamente? Ricardo passou a mão pelos cabelos, nervoso. Olha, não é bem assim. Nós pensamos em você também. Uma parte do dinheiro seria sua, obviamente. Uma parte? Alberto riu, mas não havia humor algum no som. Era puro veneno. Uma parte da empresa que eu construí, que generosidade a de vocês. Daniela soluçou. Eu estava com problemas, dívidas, precisava de dinheiro rápido e acharam que eu não ajudaria. Alberto jogou os documentos na mesa com violência, papéis voando em todas as direções. Quantas vezes ajudei cada um de vocês? Quantas? Marcelo, quando sua ex-esposa pediu pensão abusiva, quem pagou seus advogados? Ricardo, quando você estava sendo investigado pela Receita, quem quitou seus débitos? Daniela, quando você perdeu tudo naquele investimento idiota em bitcoins, quem cobriu seus prejuízos? Ele bateu com o punho fechado na mesa, fazendo as canetas pularem.
Eu ajudei, sempre ajudei, sem julgamento, sem cobranças, porque para mim vocês eram família. E a resposta de vocês foi me apunhalar pelas costas. O silêncio que se seguiu era tão denso que parecia sólido. Marcelo tentou mais uma vez. Alberto, você não entende a pressão. O mercado mudou, precisávamos nos adaptar. Você está ficando mais conservador. Então me tirem da empresa de forma honesta. Alberto gritou. Comprem minhas ações, façam uma oferta, negociem. Mas não, vocês escolheram me roubar, me declarar louco, me destruir. A mão de Alberto tremia violentamente quando pegou o celular no bolso. Discou. Alô, doutor Fernando. Aqui é Alberto Campos. Preciso que venha ao meu escritório agora. Sim, é urgente. Traga seu sócio criminalista. Desligou e olhou para os 3 traidores. Vocês têm 30 minutos para pegar suas coisas pessoais e sair deste prédio. De manhã, meus advogados vão entrar com ações criminais e cíveis contra cada um de vocês. Vou processar também o médico que assinou esse laudo falso. E vou à polícia. Isso é crime. Falsificação de documento, estelionato, associação criminosa. Tio, por favor. Daniela estendeu a mão, mas Alberto recuou como se o toque fosse queimá-lo. Eu não tenho sobrinha. Minha sobrinha morreu hoje. As palavras caíram como pedras. Vocês destruíram tudo, toda a confiança, todo o respeito, toda a bondade que construímos ao longo de anos. Por dinheiro, apenas por dinheiro. Ricardo endireitou os ombros, assumindo uma postura defensiva. Você vai se arrepender disso, Alberto. Temos contatos, clientes leais a nós. Vamos levar metade da carteira quando sairmos. Levem. Alberto cruzou os braços. Levem os clientes que quiserem ser representados por criminosos. Não os quero. E você acha que vai conseguir provar alguma coisa? Ricardo continuou, a voz ganhando um tom ameaçador que Alberto nunca ouvira antes. É nossa palavra contra a sua. Somos 3 contra 1. E com esse laudo médico, quem vai acreditar em você? Alberto sorriu. Um sorriso frio, calculista, que fez Ricardo dar um passo para trás. Vocês realmente acham que eu construí uma empresa de consultoria do zero sem aprender a me proteger? Realmente acham que não tenho cópias de tudo? Que não documentei cada transação, cada conversa, cada decisão importante? Vocês me subestimaram exatamente como Rafael avisou que fariam. Ele apontou para a câmera discreta no canto da sala de reuniões. Esta sala tem gravação de áudio e vídeo há 6 anos. Protocolo de segurança depois daquele caso de espionagem industrial, lembram? Toda essa conversa está gravada. Suas caras de culpa quando me viram, as tentativas de esconder os documentos, tudo. O rosto de Marcelo empalideceu. Ricardo engoliu seco. Daniela desabou na cadeira mais próxima, soluçando. Tenho também o perito grafotécnico que vai confirmar que essas assinaturas são falsas. Tenho o histórico médico que prova que nunca tive sintomas de demência. E, principalmente, tenho Rafael, que documentou cada irregularidade que vocês cometeram nos últimos meses. Cada transferência estranha, cada documento alterado. Alberto caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Luzes começavam a se acender no crepúsculo. A chuva batia contra o vidro. O rapaz que vocês ridicularizavam como assistente judicial bobo estava me protegendo o tempo todo. Porque ele é leal de verdade, família de verdade. Virou-se para encará-los. Agora saiam. Os 30 minutos estão correndo. Marcelo foi o primeiro a se mover, pegando o paletó com mãos trêmulas. Ricardo o seguiu, mas parou na porta. Você vai se arrepender de ter feito inimigos, Alberto. Eu não fiz inimigos. Vocês se revelaram como tal. Depois que saíram, apenas Daniela permaneceu sentada, destruída. Tio, por favor, eu sei que não mereço. Mas você me criou. Tem que haver alguma coisa, algum pedaço de você que ainda... Você está certa. Alberto interrompeu, a voz voltando a ser suave, mas cortante como vidro. Eu criei você, e aparentemente falhei miseravelmente.
Criei alguém capaz de me trair da pior forma possível. Alguém que usa amor como arma. Alguém que chora lágrimas falsas enquanto planeja roubar quem lhe deu tudo. Ele se aproximou, olhando nos olhos dela. A menina que eu criei, aquela que segurava minha mão e me chamava de tio-pai, aquela que dizia que eu tinha salvado ela quando a menina morreu hoje. Não sei quem você é, mas não é ela. Daniela se levantou cambaleando, as pernas mal a sustentando. Caminhou até a porta, parou, virou-se. Eu te amo. Não, Alberto disse calmamente. Você ama o que eu posso te dar. É diferente. Ela saiu. E Alberto ficou sozinho naquela sala, cercado por documentos que provavam a traição, sentindo pedaços de si mesmo se estilhaçando. Tinha construído um império, tinha criado uma família, tinha oferecido bondade sem limites e fora apunhalado, mas não ficaria destruído. Puxou o celular e ligou novamente. Rafael, pode vir ao escritório? Preciso de você aqui. Não, está tudo bem. Ou vai ficar. Tenho muito que te agradecer. E muito trabalho pela frente. 3 meses depois, o julgamento transformou-se em manchete nacional. O caso tinha todos os elementos que a mídia adorava. Empresário rico traído, falsificação de laudo médico, sócios gananciosos, drama familiar. As câmeras cercavam o fórum desde cedo, repórteres disputavam entrevistas, especialistas davam opiniões em programas de televisão. Alberto chegou ao tribunal acompanhado apenas por Rafael e pela equipe de advogados. Marcelo e Ricardo entraram separadamente, cada um com seus próprios defensores. Daniela estava visivelmente abalada, mais magra, olheiras profundas, mãos tremendo. O promotor apresentou provas esmagadoras, as gravações da sala de reuniões que mostravam claramente a tentativa de esconder os documentos. O laudo pericial grafotécnico confirmando que as assinaturas nas procurações eram falsificadas. O depoimento do doutor Vinícius Moreira, o médico que confessou ter sido pago R$50 mil para assinar o laudo falso sem nunca ter examinado Alberto. E, principalmente, os e-mails e mensagens recuperados dos computadores e celulares dos acusados, detalhando cada passo da conspiração. Marcelo tentou uma defesa agressiva, alegando que Alberto era um patrão tirânico que os explorava. Ricardo culpou Daniela, dizendo que fora manipulado. Daniela assumiu a culpa de tudo, chorando incontrolavelmente, implorando pelo perdão do tio. Alberto testemunhou com voz firme, contou a história de cada um. Como acolher a Marcelo, como salvar a Ricardo da falência, como criar a Daniela. Eu não os explorei, disse ao juiz. Eu os amei. E fui traído não por dinheiro que eles precisavam, mas por ganância pura. Eles queriam mais do que construíram, mais do que já tinham recebido de mim ao longo dos anos. O júri deliberou por apenas 4 horas. Marcelo, 6 anos de prisão. Ricardo, 7 anos. Daniela, 5 anos, com regime inicial fechado. Quando a sentença foi lida, Daniela desabou. Seu advogado pediu para falar com Alberto, suplicando que ele intercedesse, pedisse redução da pena, mostrasse misericórdia. Alberto olhou para a sobrinha sendo algemada. Seus olhos se encontraram. Naquele momento, ele viu não a mulher de 37 anos, mas a menina de 12 que chorara em seu ombro no velório da mãe. Viu a adolescente que o chamara para dançar na formatura. Viu a jovem adulta que o abraçara quando passou no vestibular. Viu tudo que poderia ter sido e tudo que foi destruído. Não, ele disse ao advogado. A justiça seguirá seu curso. Ela fez escolhas. Agora enfrenta consequências. Virou-se e saiu do tribunal, Rafael ao seu lado. Tio, você está bem? Alberto parou na escadaria, olhando a cidade lá embaixo. A vida continuava. Carros buzinavam, pessoas caminhavam apressadas. O mundo não parava porque seu coração estava despedaçado. Não, respondeu honestamente, mas vou ficar.
A Campos em Associados passou por uma reestruturação completa. Rafael assumiu como sócio pleno. Alberto implementou um conselho administrativo independente. Criou processos de compliance rigorosos. Auditoria externa trimestral. Nenhuma decisão financeira importante sem aprovação de pelo menos 3 pessoas. Confiança, descobrira, precisava de estrutura. Os clientes permaneceram fiéis. Alguns até aumentaram seus contratos, impressionados com a forma como Alberto lidara com a crise. A empresa não só sobreviveu, mas prosperou. Mas Alberto mudou. Não voltou a criar vínculos profundos com funcionários. Mantinha distância respeitosa. Era cordial, justo, generoso nos salários e benefícios. Nunca mais chamou ninguém de irmão. Nunca mais abriu as portas de sua vida pessoal. Você ficou frio, comentou uma vez a psicóloga que começara a ver semanalmente. Não, ele corrigiu. Fiquei protegido. É diferente. Daniela cumpriu 3 anos de prisão antes de conseguir progressão para o regime semiaberto. Trabalhou em lavanderias, fez cursos profissionalizantes, manteve boa conduta. Durante todo esse tempo, tentou contato com Alberto. Cartas semanais que ele nunca respondeu. Pedidos de visita que ele negou. Mensagens através de intermediários que ele ignorou. No 3º ano, as cartas mudaram de tom. Pararam de pedir perdão. Pararam de tentar se justificar. Começaram a falar sobre o que Daniela estava aprendendo. Sobre o grupo de apoio a viciados em apostas que descobrira, a raiz real de suas dívidas. Sobre a terapia que finalmente a fizera confrontar seu egoísmo. Sobre trabalhar na lavanderia ao lado de mulheres que tinham muito menos que ela e ainda assim encontravam formas de ser gratas. Entendi que você me deu tudo, exceto a única coisa que eu realmente precisava. Consequências, escreveu ela numa carta. Toda vez que eu errava, você consertava. Toda vez que eu falhava, você me resgatava. Então nunca aprendi a levantar sozinha. Nunca aprendi que escolhas têm peso. Você me amou, mas me amou errado. E eu deixei, porque era conveniente. A prisão está me ensinando o que sua bondade nunca ensinou. Alberto leu aquela carta 3 vezes, mas não respondeu. Mais 1 ano. Daniela trabalhava como voluntária em grupos de apoio, ajudando outros viciados em apostas. Não ganhava nada com isso. Fazia porque entendia a dor. Foi quando Alberto finalmente respondeu. Não foi uma carta longa. Foram 4 linhas. Perdão não apaga consequências, mas abre portas para novos começos quando você sair, se realmente mudou. As ações dos últimos anos mostram transformação genuína. Quando estiver pronta, podemos tomar um café, não como pai e filha ainda, mas como 2 pessoas tentando reconstruir algo que foi quebrado. O café aconteceu 6 meses depois, numa padaria simples, longe do centro, num sábado de manhã. Daniela chegou 15 minutos adiantada, nervosa, mãos tremendo enquanto mexia na xícara vazia. Alberto chegou no horário. Eles se olharam por longos segundos. Ela estava diferente. Cabelos mais curtos, sem maquiagem elaborada, roupas simples, mas principalmente os olhos. Não havia mais aquela arrogância velada que ela carregara nos últimos anos antes da prisão. Havia humildade, dor, crescimento. Tio, Daniela. Conversaram por 2 horas. Ela contou tudo sem se poupar. O vício, as mentiras, a espiral descendente. Como convencer a si mesma que roubar dele era quase um direito, já que ele tinha tanto. Como bloquear a memórias de bondade para justificar a traição. Alberto ouviu em silêncio. Não sei se algum dia vai me perdoar de verdade, ela disse finalmente, lágrimas escorrendo. Mas queria que soubesse que entendo agora. Entendo que você recusar diminuir minha pena, recusar me visitar na prisão, deixar a justiça seguir, foi a maior demonstração de amor que poderia ter me dado. Alberto franziu o senho. Como assim? Porque se você tivesse me blindado, eu nunca teria mudado de verdade. Continuaria a mesma pessoa egoísta, só que com outra desculpa.
A prisão, a terapia forçada, ficar sozinha com minha vergonha foi o que me salvou. Você sabia disso? Alberto balançou a cabeça lentamente. Não sabia. Apenas sabia que era a coisa certa a fazer, mesmo doendo demais. Eles se despediram sem abraços. Ainda era cedo para isso, mas combinaram outro café. Dali um mês, e depois outro. Muito lentamente, começaram a reconstruir algo. Não o que tinham antes. Aquilo estava destruído para sempre, mas algo novo. Mais frágil, mais honesto, mais real. Alberto nunca a contratou de volta, nunca deu dinheiro, nunca facilitou sua vida profissional, mas estava presente quando ela completou 10 anos sem apostar. Foi ao lançamento da ONG dela quando expandiu para 3 comunidades. E quando Daniela se casou novamente, 7 anos após o café inicial, ele aceitou o convite para a cerimônia. Não a levou ao altar. Esse direito ela perdera. Mas estava lá, na terceira fileira, discretamente secando lágrimas enquanto a via recomeçar. Alberto Ferreira Campos se aposentou aos 70 anos. Deixou a quem associados, agora Campos, incluindo Rafael no nome, nas mãos do sobrinho e de um conselho administrativo sólido, com processos robustos, governança transparente e cultura de integridade. A empresa que quase fora roubada não só sobrevivera, mas se tornara referência em ética empresarial. Nos seus últimos anos de vida, Alberto viveu até os 84, lúcido até o fim. Ele frequentemente dava entrevistas sobre a história. Qual o maior aprendizado? Perguntavam. E ele sempre respondia a mesma coisa. Aprendi que bondade não cria lealdade automaticamente. Mas aprendi também que ainda assim vale a pena ser bondoso. Aprendi que confiar cegamente é ingenuidade, mas que desconfiar de todos é cinismo. O equilíbrio está em construir sistemas que protejam instituições enquanto ainda acreditamos na bondade das pessoas. Pausava, olhos distantes. Aprendi que família verdadeira não é quem nasce com você ou quem você cria. É quem escolhe ficar quando seria mais fácil trair. É quem te alerta quando seria mais confortável mentir. É quem arrisca tudo para te proteger, mesmo sabendo que pode perder tudo. E completava sempre emocionado. Aprendi que perdão é possível, mas só quando há mudança real. E que mudança real só acontece quando enfrentamos as consequências completas de nossas escolhas. Proteger quem amamos dessas consequências não é amor. É covardade disfarçada de bondade. Quando Alberto morreu, Rafael herdou a empresa. Daniela não herdou nada financeiramente, mas no testamento havia uma carta. Para Daniela, você perdeu o direito ao dinheiro, mas nunca perdeu inteiramente meu amor. A diferença é que aprendi a amar sem ser tolo, e você aprendeu a reconstruir sem ser protegida. Ambos crescemos. Meu legado para você não são ações ou dinheiro. É a lição de que nunca é tarde para mudar, mas que mudança real custa. Você pagou o preço. Agora viva honrando ele. Com amor complicado, mas verdadeiro, tio Beto, pai. A história da traição e redenção na Campos em Associados virou caso de estudo em Harvard, FGV, INSPER. Virou livro escrito por um jornalista investigativo. Virou até documentário. Mas para os que viveram, permaneceu sempre como uma lembrança dolorosa de verdades essenciais. Que confiança sem estrutura é vulnerabilidade. Que bondade sem limites é ingenuidade. Que amor verdadeiro às vezes precisa parecer cruel para ser genuíno. Que perdão é possível, mas consequências são necessárias. Que família se escolhe através de ações, não através de sangue. E que o maior legado que podemos deixar não é dinheiro ou empresas, mas caráter que inspirou outros a serem melhores. Alberto Ferreira Campos construíra um império financeiro. Mas o verdadeiro império que deixou foi algo que nenhuma traição poderia roubar. A lição de que integridade, mesmo quando dói terrivelmente, é a única coisa que vale verdadeiramente a pena.